A sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, se você estiver aí, ou você acompanhar conosco ali no Data Show, porque nós vamos ler algumas referências aqui para a gente receber essa ministração da palavra. E vamos começar aqui com 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil ou não é em vão, como em algumas outras traduções. Vamos para outra referência, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Diz assim: não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Deixa aí para mim esse versículo, por favor. Queridos, o que está escrito aqui da última vírgula para cá? Vamos ler juntos? Pois é pela fé que permanecem firmes. Vamos de novo? Pois é pela fé que permanecem firmes. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra com você nessa manhã. E eu quero falar sobre permanecermos firmes. E mais do que permanecermos firmes no nosso pensamento, naquilo que a gente pensa que é bom, ruim, é que nós venhamos entender o que Deus está falando conosco aqui nessa palavra, sobre a importância de permanecermos firmes, mas firmes na fé. Olha para você ver que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, ele fala assim: olha, não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês. Ele escreve uma carta para aquele povo e fala: olha, não que eu possa controlar a fé de vocês, não que eu tenha o controle, ou seja, não que eu possa dominar a fé de vocês, mas nós cooperamos com vocês. O que ele está dizendo? Ele fala: olha, não que eu possa mandar na fé de vocês, não que eu possa dominar, controlar vocês, mas com a intenção de cooperar com vocês, ou seja, na intenção de ajudar vocês, para que vocês tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem. É pela fé que você permanece. Querido, o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Que a vida cristã, a caminhada com Jesus, não é apenas o início dos caminhos com Deus, mas que também é a continuação pela qual nós vamos viver enquanto a vida durar. Que quando alguém decide caminhar com Jesus, não é somente pela qual a porta nós devemos entrar, uma decisão que eu tomo hoje e pronto, e é uma decisão final, não, mas é o lugar, é o caminho que nós devemos permanecer. Quando nós decidimos seguir a orientação da palavra de Deus, irmão, eu não sei para você, mas para mim nunca é fácil permanecer numa decisão. É fácil, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você que pode parecer estranho. Até alguém que desiste, ele tem que ser firme na decisão de desistir. Até alguém que fala assim: olha, quer saber? Eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber disso. Sabe por quê? Porque até na decisão dele de se afastar de Deus, ele vai ter que ser firme. Por quê? Porque o desejo no coração dele vai insistir para que ele retorne sempre, porque ele sabe que era um lugar da onde jamais deveria ter saído, porque dentro de si sabe que há uma necessidade dentro de todos nós de buscarmos pela presença de Deus, de permanecermos naquilo que decidimos. Então, quando nós decidimos isso, queridos, existe uma frase que alguém disse, que fala assim: olha, a vitória fez de mim o que eu sou hoje. Mas a vitória, ela deve me manter assim. Sabe o que significa isso? Eu achei muito interessante.
O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, tornou o que nós somos hoje. E essa vitória, ela tem que nos fazer permanecer até o fim. Aquilo que o Senhor conquistou na cruz, amado. A herança de libertação sobre a minha vida. O perdão dos pecados. A graça de Deus. Oh, amados, quem seríamos nós? Se não fosse o Senhor para nos resgatar, sabe o que aconteceu? Estava tudo perdido. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais chance para nenhum de nós, porque assim como você tem lá um aparelho na sua casa de televisão, ou você tem um computador, o que acontece com o computador quando entra um vírus nele? Ele começa a mudar todas as configurações. Já viu que tem hora que o seu telefone você fala assim: ah, meu Deus, meu telefone está doido, está ligando sozinho, está fazendo isso e isso. Já aconteceu isso comigo já. Por quê? Algo estranho entrou no seu aparelho que tem uma configuração. Ou seja, o que é essa configuração? Ele foi criado para um propósito. Quando entra um vírus dentro de um aparelho, o que o vírus faz? O vírus é algo que está ali sem autorização. E quando ele entra, ele começa a mudar a configuração original daquele aparelho. Não é assim? E quando ele entra nessa configuração original, ele começa a bagunçar com tudo. Ele começa a colocar em desordem. Se era aquela função que era para ligar, não está funcionando. Aquela outra função que era para outro objetivo não está funcionando. Sabe o que aconteceu comigo e com você? Entrou na nossa configuração, quando Deus criou o homem lá atrás, imagem e semelhança de Deus. Entrou na nossa configuração original um vírus chamado pecado. E foi sem autorização. Mas o inimigo veio e plantou esse vírus lá. E o homem chamado Adão faz o quê? Ele cede. Esse vírus sem autorização entra na nossa origem. E agora, você e eu que éramos para vivenciarmos em plena santidade, agora mudou-se a configuração. Você e eu que éramos para viver em perfeita intimidade com Deus Pai Criador, agora estamos escolhendo ficar distantes. O que aconteceu com aquele homem que deixou que esse vírus chamado pecado entrasse não somente nele, mas na configuração de todos? A Bíblia diz que Adão faz a primeira menção da palavra medo. A Bíblia diz que Deus vai procurar ele. O que ele responde? Escondi do Senhor porque eu tive medo. Irmãos, o que acontece comigo e com você? Por causa do pecado, agora todo dia nós queremos fazer o quê? Desistir muitas vezes. Por causa desse vírus que entrou mudando a nossa configuração original, muitos de nós temos aceitado, muitos de nós não estamos entendendo que é pela fé que permanecemos firmes. Por causa desse vírus chamado pecado, qualquer coisa agora é motivo para nos tirar. Só que é o seguinte, querido, qual que foi a diferença? O vírus entrou lá atrás, não foi? Destruiu toda a configuração daquilo que Deus tinha feito como sua imagem e semelhança. Só que é o seguinte, por exemplo, se você compra um veículo, direto aparece na televisão que eles chamam de recal, não é isso? Que eles chamam aquela série de veículos que saiu da fábrica e que começa a caminhar. Só que o que aconteceu? Houve uma desconfiguração no veículo, não é isso? E tem que voltar para o fabricante para fazer o quê? Para poder reconfigurar, para poder reparar aquele erro. Sabe o que aconteceu, querido? Entrou na nossa configuração lá atrás o pecado. Só que o fabricante, ele veio aqui na terra. O fabricante Jesus Cristo veio e sabe o que ele fez? Arrancou toda a raça de vírus na minha vida e na sua vida. Então tudo aquilo que iria nos condenar, para que você nunca mais fosse conforme aquilo que Deus criou, agora ele diz para mim e para você: o pecado não terá domínio mais sobre você. Agora quando vier esse vírus sobre a sua vida, você pode deletar. Quando vier o vírus do pecado sobre a sua vida,
você agora pode arrancar. Quando vier o vírus do pecado tentando destruir a configuração, agora você não precisa mais aceitar sobre a sua vida. Deleta. Querido, para permanecer firme, sabe o que a gente tem que fazer? Crer. Não é porque você vem todos os dias no culto, não é porque você está na célula, não é simplesmente porque você devolve o dízimo ou você oferta na casa de Deus. Não, mas primeiro é pela fé. Porque se eu não creio que é a mão de Deus que me sustenta, daqui a pouco eu vou achar que é porque eu estou bom demais, que é por isso que eu estou de pé. Se a gente não crê que é pela fé que a gente permanece firme, quando eu e você começarmos a nos deparar com situações como a gente está se deparando aí, querido, por exemplo, você liga a televisão para assistir um jornal, simplesmente você vê lá um jovem que mata o pai, a mãe, a irmã. Daqui a pouco você vê uma outra notícia. Constantemente, infelizmente, nós estamos vivendo o luto de outras pessoas. Agora, no momento que você está aqui, que eu estou, certamente tem alguém chorando porque perdeu alguém, ou não? Tem alguém no leito de hospital, tem alguém na prisão, tem crianças no orfanato. Irmãos, nesse momento aqui, há várias coisas acontecendo. Agora eu te pergunto, como nós vamos permanecer firmes na palavra? Quando a evidência que a gente vê é como Pedro, que quando começou a caminhar sobre as águas, a palavra diz que ele sentiu o vento. Ele sentiu o vento, mas Jesus estava lá, era só ele continuar. Agora eu te pergunto, como permanecer firme sentindo o vento da violência? Como permanecer firme na palavra sentindo o vento da necessidade que bate à sua porta todo dia? Como permanecer firme, sendo que o país está mostrando que está em crise? Como permanecer firme? Sendo que parece que a cada dia a coisa vai de mal a pior. Como permanecer firme se você está sentindo frio nos seus pés, está sentindo vento no seu rosto? É pela fé. Não espere que você e eu vamos permanecer firme, querido, porque está tudo bem. A fé não é sobre as evidências físicas, mas é sobre uma certeza que nós carregamos dentro de nós. E como que a gente faz para permanecer firme? Primeiro, entendendo que a perseverança é um alvo para todos os inimigos espirituais. O que significa isso? O diabo ataca a sua perseverança todo dia. Todos os dias ele vem tentar jogar um vírus na sua perseverança e falar: não está adiantando você orar, não está adiantando você cantar, não está adiantando você tomar essas atitudes, não está adiantando ficar longe do vício, não está adiantando permanecer fiel. Ou é só eu que o diabo ataca a minha perseverança todo dia? Todo dia o diabo ataca a minha perseverança. Querido, deixa eu dizer para você, o mundo não se opõe que você seja um cristão por um tempo. Não. O que eu estou querendo dizer? O mundo não tem nada contra alguém que vira e fala assim: agora eu sou cristão, eu creio na palavra, eu creio em Jesus Cristo, eu vou viver e vou ser assim como Jesus é. O mundo não tem nada contra essas pessoas. Agora o sistema do mundo tem muito contra aqueles que perseveram, que insistem em permanecer mesmo diante das adversidades. Aí você vai incomodar. Que insistem em ser fiéis, que insistem em não cessar a sua fé, não cessar a sua decisão, mesmo diante do vento que bate no seu rosto, mesmo diante do medo. Querido, a sua carne, a minha carne, ela vai procurar nos iludir para evitar todos os dias que você creia. É um trabalho que muitas vezes vai gerar um desconforto em mim, em você, porque você pensa assim: mas então quer dizer que eu só nasci para sofrer? Não, mas Jesus disse que você ia ter tribulações. Então quer dizer que você sempre vai ter que ser humilhado, porque às vezes o que vem na nossa mente é isso: eu estou cansado de ser humilhado, eu estou cansado de ser envergonhado, eu estou cansado de ter que fazer isso. Querido, quem persevera não pode se cansar de fazer o que é certo, porque a perseverança está em justamente permanecer. Então se você está cansado, o que eu estou dizendo? Que a qualquer momento eu vou desistir. Eu estou cansado de acreditar que Jesus vai voltar. Eu estou cansado de ouvir a mesma palavra.
Eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Querido, o que a palavra está dizendo para nós? Isso é uma guerra constante. O apóstolo Paulo falou: revista-se da armadura de Deus, para que possais estar firme no dia bom. Não, para que possais estar firmes no dia mau. Vou perguntar uma coisa bem óbvia para você aqui. Quantos de vocês aqui já tiveram dias maus? Talvez você fale assim: pastora, é mais fácil você perguntar quantos tiveram dia bom, porque infelizmente a gente está acostumado a evidenciar o que é ruim e nos omitirmos daquilo que é bom. Se você for dar uma analisada na sua vida, você vai ver que você vive mais de dias bons do que de dias maus. Querido, ainda que você fale que a sua vida é uma vida muito difícil, existem pessoas que têm uma vida mais difícil, eu tenho certeza, do que eu e do que você. Não estou dizendo que tem que desprezar, não, querido. Mas o que eu estou dizendo para você é que a palavra está dizendo: permaneçam firmes, porque é pela fé. Muitos estão procurando permanecer firmes no exemplo que o outro dá. Oh, querida, é importante. Mas se você estiver querendo permanecer firme só pelo exemplo que as pessoas te dão, você vai cair. E eu também. Se você está tentando permanecer firme, porque Deus fez um milagre na minha vida, glória a Deus. Mas, querido, eu preciso te desiludir. Milagre não faz ninguém permanecer firme. Se fizesse, 10 leprosos tinham voltado e não um só. Mas, no entanto, eu já vi muitas pessoas que experimentaram milagres extraordinários e nem por isso deixaram de se afastar de Deus. E vou falar que, amados, estão chafurdados até o pescoço na lama do pecado. Porque milagres não mantêm você firme, nem eu. É por isso que a nossa via de busca de Deus não pode ser só milagres. Milagres podem ser a porta de entrada, mas não pode ser o seu lugar de permanência. Não posso viver só de milagre. Não, tem que ser pela fé. Satanás, amados, ele fará muitos ataques contra a sua perseverança e a minha. Ele vai tentar tirar você e eu do propósito todos os dias. Ele vai querer mostrar para você que nada é tão errado assim. Então, solta um pouco, entendeu? Não é assim? Fica mais leve, relaxa. Não é bem assim, igual estão falando aí não, entendeu? Porque, irmãos, tomem muito cuidado. Estão confundindo muitas coisas por aí. Mas você e eu não podemos nos confundir, uma vez que temos a orientação clara do que fazer. Se nos confundimos é porque não estamos aqui, observando aquilo que de fato nós precisamos observar e aplicar o nosso coração. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo, ele não vai dar moleza para nenhum de nós, pelo contrário, ele vai se esforçar todos os dias para realizar o serviço dele, para fazer aquilo que ele está fazendo que não é bom. É para fazer, sabe o quê? Fazer a gente desistir, fazer a gente entender que parece que não está dando certo. Sabe o que o diabo vai querer fazer você fazer? Fazer o que ele fez com Jó. Tentar fazer o que ele fez com Jó. Amaldiçoa Jó, esse seu Deus, e morra. Quantos de nós já não recebemos esse tipo de ataque do diabo? Larga esse Deus para lá. Sua vida estava melhor quando você estava lá fazendo tudo que você queria, do jeito que você achava que era. Amaldiçoa esse seu Deus e morra. Quantas pessoas estão sendo atacadas pelo diabo dizendo: não adianta nada você ficar indo nos cultos, não adianta nada esse negócio de você não pode. Porque as pessoas, amados, infelizmente, elas acham que o evangelho, ele se define em coisas que você pode ou não pode fazer. Isso é muito raso. Não se trata sobre o que você pode ou não fazer, que você pode tudo, a palavra diz. Só que nem tudo te é permitido. É você que decide aquilo que vai te dominar. Evangelho não é sobre certo e errado. Evangelho é sobre um Cristo que não apenas foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que te deu liberdade de viver uma vida não só aqui, mas uma vida na eternidade com o seu Deus. Querido, se o evangelho fosse sobre certo e errado, era só a gente fazer um grande jogo de futebol. Fez errado, cartão vermelho. Fez certo, beleza, é gol. Não, irmão, mas não é sobre um jogo. É sobre a sua vida, é sobre a minha vida, é sobre a humanidade. O que Jesus está falando para mim e para você?
O diabo está atacando a perseverança de muitos de vocês, fazendo com que você venha deixar para lá, fazendo com que você não se importe com aquela lâmpada que um dia estava acesa e que hoje você está vendo findando. Meus irmãos, quantas pessoas eram tão fervorosas na fé. Quantas pessoas, amados, como nós lemos aqui no versículo anterior, no primeiro, que o Senhor disse: olha, sejam fiéis, permaneçam no trabalho que vocês estão fazendo, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Sabe de que ele está falando aqui? De pessoas que começaram a desenvolver uma obra na casa de Deus e largaram para lá. Você começou a fazer, o Senhor disse que a sua obra nele não era em vão. Você começou a fazer, que você era alguém útil. Você falava assim: olha, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Não, mas aí você começou a ouvir que esse negócio agora não é mais para essa época. Você gosta de ficar enfurnado na igreja. Irmão, nem eu fico enfurnada na igreja, apesar de viver a igreja 24 horas por dia. Eu não vivo isso. Eu sei que tem tempo para tudo, mas o que o Senhor está falando aqui é que muitos de nós desistimos de perseverar, contribuindo com os nossos dons no reino. Desistimos de perseverar porque nos cansamos. Eu estou cansado disso. Querido, o diabo, ele vai atacar a mim, ele vai atacar a você. Sabe o que ele quer? As nossas convicções. O diabo quer atacar porque você está se apegando tanto. Não, isso é ser religioso. Irmão, é o que eu estou falando para vocês. As pessoas estão confundindo muita coisa. Agora o fato de congregar te confunde com religioso. Não, porque esse negócio de ir na igreja é ser religioso. Vocês já ouviram isso? Várias vezes. Não, porque esse negócio de fazer, de isso, aquilo outro. Não, isso é coisa do passado. Quem falou isso? O mesmo Deus que falou isso no princípio é o mesmo Deus que mantém essa palavra hoje, queridos. Quantos de nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás? Sabe o que eu falo para você? Porque não é fácil permanecer, não. Às vezes as pessoas olham e falam: não sei como é que vocês aguentam ser pastor. Não, meu irmão, você não está entendendo. Isso aqui para mim não é obrigação. Isso aqui é o motivo da minha vida. Isso aqui é vocação. Não sei como é que vocês aguentam. Não, porque eu coloquei a mão no arado, eu não vou olhar para trás. Irmão, desde que não arranca pedaço físico em mim, do coração já arrancaram muitas vezes. Já arrancaram pedaço de mim quando falam mal. Querido, mas aqui eu vou perseverar. Sabe por quê? O que me mantém aqui, eu não vou parar, é a minha fé em Cristo Jesus. Eu sei quem me chamou e eu sei que Ele é fiel para completar a boa obra. Sabe por que eu não desisto de gente como você? Porque Deus não desistiu de mim. Quando eu falo de gente como você, é porque é gente como eu também, querido. Tá? É isso que eu estou falando. Sabe por que a gente não desiste, querido? Hoje mesmo mandei uma mensagem de manhã para um sujeito aí. Falei: estou te esperando na igreja. Se você não aparecer lá, eu vou fazer que você é igual mãe. Eu vou com a vara na sua casa, vou dando você um couro, porque talvez é isso que você está precisando. Porque jogar bola você joga, mas na igreja você não vem. E negócio é esse que você tem tempo para tudo, mas desapareceu. Mas por quê, querido? A minha abordagem com essa pessoa é essa, por quê? Porque eu sei que ele precisa desse tipo de instrução. Mas é com amor, viu, querido? Eu derramo um caminhão de pedra, mas é com amor, tá? Você nem vai sentir. Então, amado, o que eu estou te falando? É que o Senhor está te chamando para entender. Ei, eu estou despertando você e te dizendo: você precisa permanecer comigo até o fim, que ele não é essa porta, o evangelho que chegou até você, não era só o lugar para você entrar e falar: aleluia, maranata, ora vem Senhor Jesus. Não, mas é para que você, a vitória que foi alcançada, fez você o que você é hoje. Mas é essa vitória que também precisa fazer você e eu permanecermos até o fim. Entenda, querido, que é pela fé que você e eu permanecemos. Nessa manhã eu quero entregar essa palavra para você, sabe, querido? Homens e mulheres sensatos. A cada dia que passa, sabe, pessoas que serviam como referência, estão ficando mais liberais. Tão liberais que agora estão removendo os marcos antigos. Os tempos agora ficaram tão modernos que estão querendo tirar coisas que estão aqui. Aí não, irmão. Aí não. Porque, por exemplo, irmãos, tem coisas, tá, que você vai observar aqui na igreja mesmo, que elas vão mudar constantemente. Por quê? Nós mudamos a forma de fazer, mas o fundamento não se muda. Vou te dar um exemplo aqui, a água. Irmãos, se eu pegar essa água aqui, tá aqui o copo, eu virar essa água na garrafinha, a água mudou? Não.
Se eu pegar essa água aqui e jogar ela dentro de uma bacia, a água mudou? Não. Mas nós vamos ter 3 formas diferentes: copo, garrafa e a bacia. O que eu quero dizer para você, querido? Isso aqui nós não podemos mudar. O evangelho não muda, a palavra não muda. Agora a forma como vamos fazer isso, ela vai mudar? É óbvio. Porque imagina se a gente tivesse continuando pregar o evangelho igual eu pregava há 50 anos atrás. Como é que eu estava pregando? Sem microfone. Aqui, ó. Como é que eu prego hoje sem microfone, irmão? Hoje o evangelho está chegando nas casas pela internet. Era assim antigamente? Não. Mas mudou a palavra? Não. Mudou a forma de propagar, muda a forma da gente comunicar, mas não muda o conteúdo que nós estamos comunicando. Querido, você se modernizou, amém? Pega suas... irmão, uma aventura boa a gente pegar foto antiga, né? Vocês fazem isso? Oh, Jesus Cristo, misericórdia. Tinha uns que tinham cabelo quadrado, né? Penteava até com aquele pente de ferro. Outros com aquela calça, hein, Débora? Pegar aquela de 30 anos, de 20 anos atrás, né? Antônio Henrique, pegar suas fotos lá, hein? Vai ser uma experiência boa. Então, irmão, o que aconteceu com você? Modernizou. Olha suas roupas. Olha a sua casa. Como é que era o telefone na sua casa? Eu ainda lembro daquele, assim, né? Na casa da minha avó, eu lembro daquele. E quando errava um número, irmão, tinha que voltar. Não era? Como que era o computador na sua casa? Irmão, eu lembro a primeira vez que chegou um computador lá em casa, que nós vimos aquele símbolozinho do globo terrestre, lá e ficava rodando para a internet. Tic, 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 tic. Irmão, era igual uma manivela. Hoje você chega lá, qual que é a pergunta? Qual é o Wi-Fi? Bem assim? O que aconteceu, irmão? Atualizou, modernizou. Mas deixa eu te perguntar, lá na sua casa continua sendo errado roubar? Lá na minha continua. Lá na sua casa continua sendo errado você desrespeitar? Ué, mas vocês não mudaram? Não modernizou? Não remova os marcos antigos. A igreja da mesma forma, irmão. Podemos ser modernos, não podemos? Ó, data show, luzes, internet, instrumentos de última geração. Mas aqui, palavra continua sendo palavra, verdade continua sendo verdade. Nós podemos modernizar de um tanto, amado, que a hora que você chegar naquele portão ali, a porta, você chega, a porta, tum, abre, igual lá no shopping, né? Mas aqui, continua sendo o mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Porque você pode até se tornar alguém moderno, mas será que algumas coisas não adentraram o nosso coração, que nós abrimos mão dos marcos antigos? Abrimos mão das coisas que colocaram aí para tentar modernizar, porque agora os tempos mudaram. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus continua sendo o mesmo. Querido, entenda, é necessário nós usarmos o escudo da fé, permanecermos na fé em Jesus Cristo todos os dias. Eu não sei quais são as situações que você tem passado. Quero concluir aqui com Isaías 7:9. No finalzinho do versículo, tem uma frase que vai fazer a seguinte afirmação. Sabe o que é interessante, querido? Não é uma condição, não. É uma afirmação. Isaías 7:9 diz assim: olha, porque se a fé de vocês não for firme, com certeza vocês não resistirão. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Não resistirão o quê, irmãos? Até que o Senhor Jesus volte. Se a nossa fé não for firme, aqui ó, não é uma condição não, está afirmando. Se a nossa fé não for firme, com certeza nós não resistiremos. Não vamos resistir essas ondas que a cada dia vão se tornar maiores, mais fortes. Não vamos resistir às perseguições, não vamos resistir às propostas, não vamos resistir às pressões. E muitos já não estão resistindo hoje, sim ou não, irmãos? Muitos não estão resistindo hoje a princípios, a se permanecer firme, fiéis ao propósito. Por quê? Porque as pressões. Então, querido, olha, eu não sei que pressão você tem passado, eu não sei o que virá,
Mas uma coisa eu te digo: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça a sua fé, para que você e eu possamos permanecer firmes todos os dias com o Senhor. Permaneça firme, sabe, querido, não abra mão, não negocie. Pastora, mas parece que está piorando. Tá não, querido, é o diabo atacando a sua perseverança, tentando fazer você desistir. Meu irmão, deixa eu te falar que isso é uma coisa: o diabo nunca vai fazer você desistir de algo que é dele. Nunca. Nunca. Agora, ele está tentando fazer você desistir, é porque não é dele, é de Deus. Ele está atacando sua perseverança, ele está tentando fazer você jogar tudo para o alto. Ele está tentando fazer você abrir mão, está tentando você achar que não, vai ficar por isso mesmo. Não vai, querido. É sempre passos que nos levam a retroceder, retroceder e retroceder. Mas nessa manhã eu quero declarar sobre a sua vida uma unção de perseverança, querido. Uma unção de fortalecimento, de renovo, para que você possa permanecer firme, fiel e a cada dia mais resistente no Senhor e na palavra dEle. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Essa é a palavra de Deus, que vem para o meu coração, para o seu coração nessa manhã. Para que haja esse fortalecimento na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo, ele ainda falou assim: olha, assim pois, irmãos, permaneceis firmes. É o que eu estava falando para vocês aqui, que Paulo disse: olha, e conservai, permanecei firme e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por carta. O que Paulo estava dizendo? Não ceda à modernidade, mas permaneçam firmes nas tradições. Não ceda às pressões que o diabo está tentando fazer, querido. Olha, eu vou falar para você. É triste ver como essa modernidade está contaminando muitos altares, muitos lugares. E eu não estou falando com você de falta de excelência. Deus sabe, não é isso, querido, porque eu sou uma pessoa que eu entendi que excelência é a linguagem de Deus. Por isso que tudo que eu vou fazer para Deus, eu quero sim fazer o melhor. Não é isso. Tem gente que confunde modernidade com fazer, mas então quer dizer que eu tenho que fazer as coisas de qualquer jeito. Não é isso não, meu irmão. O que eu estou dizendo para você é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Olha, não abra mão das tradições, não remova os marcos antigos, permaneça fiel. O que vai te manter de pé é a fé em Cristo Jesus. Vai chegar um tempo, amados, que vai nos manter de pé, não é reunir aqui não. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos poder reunir mais. Vai chegar um tempo que o que vai nos manter de pé não é o período de louvor, que é maravilhoso, a pregação que é maravilhosa. Por quê? Nós já não vamos mais poder fazer desse jeito. É por isso que a palavra diz que o que vai fazer você e eu permanecermos é a fé. Por isso, enquanto você pode congregar, congregue. Enquanto eu posso vivenciar tudo isso aqui, irmão, eu vou gastar tudo. Porque vai chegar um tempo que vai restar só a nossa fé. E é pela fé que o justo vai viver. Única e exclusivamente. Vão nos tirar tudo isso aqui. E o que vai restar vai ser o quê? A fé. Amém, querido? Permaneça. Permaneça. Continue. Continue. Permaneça. Está difícil? Permaneça. O mar está subindo, as ondas estão vindo. Permaneça. Mas fulano fez isso. Permaneça. Mas não fez. Permaneça firme e fiel ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, sobre essa palavra, Deus. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer, porque nós só vamos permanecer firmes, porque o Senhor não desistiu. O Senhor não desistiu mediante a dor, a humilhação, aos açoites, as feridas. O Senhor não desistiu. O Senhor não abriu mão, porque o que mantinha o compromisso com o Pai era a sua firme decisão. Pai, nessa manhã eu oro para que essa perseverança seja gerada em cada coração aqui. Pai, eu sei que muitos dos meus irmãos muitas vezes enfrentam batalhas externas e internas,
situações íntimas, pessoais, que só eles, o Senhor, sabe. Pai, e muitas vezes quem está de fora, é muito fácil falar, você não pode desistir. Mas somente quem está vivenciando sabe. Mas ainda assim o Senhor está dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci e você vai vencer também. Pai, eu sei que o Senhor compreende cada um de nós, dentro da realidade que vivemos, e o Senhor não tem prazer no sofrimento. Mas a tua palavra diz também que o Senhor não tem alegria naquele que é como a onda do mar, que uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abre os nossos olhos espirituais. Nos dê sensibilidade, Senhor, para observarmos em que temos cedido às pressões que o diabo tem feito contra nós. Senhor, eu te peço agora, Pai, ajuda cada um de nós aqui a permanecermos fiéis. Mesmo esse que tem sido atacado na sua perseverança, quem sabe tem sido enganado, mostrando tantas coisas, Pai, porque é isso que o diabo quer fazer, nos fazer desistir da nossa fé, nos fazer desistir daquilo que o Senhor mesmo decretou sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortaleça a fé de cada um de nós aqui, que essa nova semana que está começando hoje, Senhor, que sejamos fortalecidos, agora que todo ataque na mente dos teus filhos, seja agora destruído, que venhamos declarar, eu deleto agora esse pensamento de desistência, eu rejeito agora esse pensamento de destruição, eu rejeito agora tudo aquilo que vem contra mim, porque tudo isso já foi deletado pelo sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente seja agora coberta pelo teu sangue, que a nossa vida seja coberta por este sangue poderoso, e que o Senhor venha nos dar sensibilidade, coragem para permanecer, ousadia para continuar, Pai. E que nada e nem ninguém venha roubar a nossa fé, mas ao contrário, que a cada dia ela venha se fortalecer no Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus eu oro, e eu te agradeço, Pai, pelo seu cuidado e pela tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, querido.